Que dia é hoje? Que dia é hoje? Cara, já te falei que na internet não tem essa história de dia. Não tem calendário na internet. Todo dia é todo dia. É o dia todo, assim. Todo dia é dia de índio. Todo dia é dia de índice. Ai, que bobagem. Mas tá, tudo bem. É verdade, né? Na internet todo dia, todo dia. Só que hoje, especificamente hoje, é domingo, 10 de novembro de 2024. Portanto, amanhã é 11 de 11. E o que vai acontecer amanhã, 11 de 11, às 11 da noite? Que tu não vai conseguir esquecer, né? 11 de 11 às 11 da noite é a estreia de B de Brasil, segunda temporada. Estreada por quem? Por ele! O inigualável, o fantástico, o admirável, o hipnótico, o envolvente, o dramático, o modesto Eduardo Bueno. Ele, em pessoa. Em pessoa não, né? Em raios catódicos, porque vai estar na TV. Né? Aonde? No History Channel. E tu, o que tu vai estar fazendo? Tu não vai estar vendo Pinguim, tu não vai ver Pinguim lá no HBO. Tô quase ganhando aqui um dinheirinho. Não, tu vai ver às 11 da noite. Não, e o Pinguim é no domingo mesmo, é hoje. Tu vai ver. Eu tô falando sério, tu vai ver. Eu tô te mandando ver, e eu não tô brincando. B de Brasil, segunda temporada, que estreia às 11 da noite dessa segunda-feira. Porque, cara, eu quero te dizer o seguinte, eu sempre achei que a história era pop, eu sempre achei que a história tinha que ser compartilhada, eu sempre achei que a história não podia ficar aprisionada dentro da sala de aula e resolvi escrever livros que levassem uma pegada mais popular, mais dinâmica, mais intensa da história, sempre respeitando as obras historiográficas dos historiadores, ao acesso das pessoas. E quem gosta de história pop diz, pô, a história tem que estar onde? Aqui na internet, no YouTube, no TikTok, mas também na TV. E na TV existe um canal dedicado à história, o History Channel. Era natural que eu fosse trabalhar lá e já faço coisas lá há tempo. Tanto é que fiz a série B de Brasil, primeira temporada, sobre os 200 anos da independência do Brasil. E tu, como um aperitivo, hoje, que é domingo, tu pode ir no YouTube, botar lá B de Brasil, History Channel, e vai estar lá, acho que os 5 episódios da primeira temporada, que é bem boa. É bem boa. Só que, e é bem boa mesmo, tô falando sério. Eu, ao contrário do que parece, eu sou bem crítico ao meu trabalho. Lógico que eu faço essa brincadeira do magnífico, extraordinário, tá? Só porque é verdade, né? Mas eu sou muito crítico. Agora, a segunda temporada, que estreia agora e que tu vai ver. E sabe por que tu vai ver? Porque eu ando na rua, cara, em Salvador, onde eu estava essa semana, no Rio de Janeiro, onde passei essa semana também, em Porto Alegre, onde vivo, que agora, graças a Deus, tem aeroporto de novo, aí eu voltei a viajar. E as pessoas dizem pra mim, sou teu fã, dá-lhe Peninha, vamos Peninha. Então, cara, tu é meu fã, tu vai ver. E não é por mim que eu tô pedindo, é por ti. Porque, cara, a tua ignorância constrangedora, que obviamente, quando eu falo assim, por um lado, é um deboche, é uma piada. Eu mesmo resolvi pesquisar sobre a história do Brasil no início dos anos 80, quando eu senti vergonha da minha ignorância constrangedora, de saber um monte sobre a história dos Estados Unidos, esse país horroroso, desprezível, do homem cenoura, que agora eu abandonei de vez, e não saber nada do Brasil. E eu digo, cara, eu preciso saber a história desse lugar onde eu dei de encarnar. Bad karma. Encarnei num bad karma no Brasil e não sei chongas da história do Brasil. E, cara, basta tu querer saber. Só que nunca foi tão fácil saber como é agora, né? Então, eu te digo, na tua ignorância constrangedora, tu não sabe direito que 2024, a primeira Constituição do Brasil, está fazendo 200 anos. E ela foi outorgada, ou seja, enfiada goela abaixo e não promulgada, ou seja, aclamada pelo povo e por uma Assembleia Constituinte, como em qualquer nação civilizada, né?
E que essa Constituição do Brasil foi a que mais perdurou, foi a mais longeva, porque ela foi outorgada em 15 de março de 1824 e ela durou até 15 de novembro de 1889, que é daqui a 4 dias, quando teve um golpe militar, que tu chama de Proclamação da República, e derrubou um regime constitucional baseado nessa Constituição, né? E deu início a uma ditadura militar e blá 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 e bababá bababá, e que tu chama de Proclamação da República até hoje. E isso foi no dia 15 de novembro. E hoje, já sabe, é 10 de novembro. E amanhã é 11 de novembro. E o que aconteceu em 12 de novembro? Em 12 de novembro de 1823, que vai fazer daqui a 2 dias, 200 anos e um dia. E tu, na tua ignorância constrangedora, e é por causa da tua ignorância constrangedora, e eu tô falando sério, agora eu não tô brincando, que as coisas se repetem. Porque no dia 12 de novembro de 1823, 200 anos e um dia, o Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte, que ele mesmo tinha convocado para fazer a primeira Constituição do Brasil. O que é a Constituição de uma nação, cara? É a sua alma, é o seu esqueleto, é o seu coração e é o seu cérebro, são os seus olhos, é a sua boca, é o corpo constitucional. É a forma como uma nação expressa o que quer ser, o que quer ser e para onde quer ir. E o Brasil sempre quis ir pro buraco, sempre quis ir pra Série B de Brasil, quase que nem o Grêmio, que não vai. Quem vai é o Corinthians e o Fluminense. Tomara que vão mesmo. E aí... Série B de Brasil. Pode pegar no meu pé, que a série chama B de Brasil. Aliás, que nome maravilhoso, né? B de Brasil. Que nome maravilhoso. Que eu que dei, né? Vai lá ver a primeira temporada, onde a gente bota essa nação no divã. O primeiro episódio é o Dom Pedro I deitado num divã, comigo como analista freudiano, fazendo ele falar do pai, da mãe e do irmão. Porque a independência do Brasil foi freudiana em muitos aspectos. E também foi sangrenta, ao contrário do que dizem que não foi. Tá lá, tudo na não vou te contar. O fato é que depois da independência, ele convocou uma Assembleia Constituinte. A Assembleia se reuniu na Cadeia Velha. Na Cadeia Velha. Porque eu já te falei 1 milhão de vezes aqui que no período colonial brasileiro, a casa de Câmara e Cadeia ficava no mesmo prédio. Em cima ficava a Câmara dos Vereadores e Deputados e abaixo ficava a prisão, a cadeia. Então o cara saía da cadeia, virava vereador, deputado, saía da Câmara, voltava para a cadeia, da cadeia para a Câmara, da Câmara para a cadeia. Entendeu? E isso foi tudo na Cadeia Velha, no Rio de Janeiro, onde hoje fica o Palácio Tiradentes, porque ali o Tiradentes foi preso, dali ele saiu para ser enforcado, numa coisa que tentou a independência do Brasil em 1792, muito antes da tal independência de fato de 1822. Mas isso, pelo menos isso tu sabe, né? O que tu não sabe é que no dia 12, na verdade foi no dia 11, porque foi na madrugada do dia 11 pro dia 12. Então a série vai estrear 200 anos e um dia depois desse acontecimento, que entrou para a história com o nome de Noite de Agonia. Sabe por que foi Noite de Agonia? Porque a Assembleia Constituinte ficou toda reunida nesse prédio da Cadeia Velha, que foi cercada pelas tropas do exército golpista do Dom Pedro I, que daí mandou invadir a Assembleia e destituiu a Constituinte. E pegou o projeto de Constituição e disse, deixa que eu faço, porque um povo horroroso que nem o brasileiro não merece escrever e decidir os seus destinos. Não que os deputados constituintes, chegou a me engasgar, não fosse uma escumalha ligada única e exclusivamente à elite ruralista, à bancada ruralista do Senado. Era o Centrão, era o Arthur Lira, era o tal Hugo Mota, era essa gente, e só faltava ter a bancada evangélica, mas eram tudo plantador de cana e de café, tudo traficante, né? Tudo que produziam 2 drogas, 2 pó que viciam, o pó preto que vicia o café, o pó branco que vicia o açúcar. Eram esses caras, né? Então, cara, o Dom Pedro destituiu, e teve um lado que ele destituiu, seria assim que nem, sei lá, o Lula destituir o Congresso.
Tu ia ficar de cara? Claro, eu também ia ficar de cara. É um ato ditatorial? É um ato ditatorial. Agora tu me diz se esse Congresso atual brasileiro, de hoje, um dos piores, talvez o pior Congresso brasileiro ever, não merecia ser, de fato, destituído e assumir só o Alexandre, o Grande de Moraes, hein? Pior é que eu tô dentro. E o Lula, pior é que eu tô dentro. E não pensa que eu sou assim, fã do Lula, nunca fui, que nem ficam dizendo, ou do Alexandre, o Grande de Moraes, não sou. Só que pensa quem é esse Congresso. Era a mesma coisa. Só que o motivo pelo qual o Dom Pedro destituiu, aí é que tu não sabe, cara, porque tu não sabe nada, tu não sabe nada. Ele cercou o prédio com as tropas invadiram e prenderam todos os deputados constituintes, a começar pela família Andrada, José Bonifácio de Andrada e Silva, o Martim Francisco, o irmão dele, e o Antônio Carlos, o outro irmão dele. Na verdade, quem estava redigindo mesmo o texto, que seria o texto final da Constituição, era o Antônio Carlos, né? E qual foi o motivo? Qual foi o motivo? O motivo foi liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Foi esse o motivo. Foi esse o motivo. Sim, porque começaram a discutir o seguinte: pode publicar fake news no Facebook? Pode publicar fake news no Twitter? Twitter, tu sabe, é o antigo X, né? Que pertencem a dois canalhas. Pode publicar mentira na imprensa e ainda por cima mentira anônima? Foi isso que causou a destituição da Assembleia, cara. A discussão sobre liberdade de imprensa e sobre se podia publicar mentira ou não. Tá? Então é o seguinte, cara, povo que não conhece a sua história é condenado a repeti-la. E tu não conhece, tu tá começando a conhecer um pouco mais graças a mim, Eduardo Bueno, com esse meu vigor, com esse minha entrega, com esse meu encantamento, que eu nem queria que fosse assim. Eu queria estar meditando, cara, em posição zen, debaixo de amoreiras em flor, que soltariam sakuras, que soltariam suas pérolas brancas, que cairiam da árvore, desprendendo-se e suspirando cedo demais, enquanto eu, em posição de lótus, com a mente distante e límpida, estaria longe disso tudo. Mas eu não consigo ficar longe disso tudo por tua culpa. E por isso que tu vai ver a série. Porque o primeiro episódio da série é sobre o assassinato do Líbero Badaró, o jornalista que tinha liberdade até no nome, era um apelido, né? Ele se deu como Líbero, né? Era um médico italiano que veio para São Paulo, ficou indignado como a Constituição não era cumprida. Tá, peraí, tô dando um salto. Porque daí ele veio e destituiu o Dom Pedro, a Assembleia, por causa das mentiras publicadas em dois jornais, o Tamoio e o Sentinela da Liberdade, que a Câmara, as edições da Câmara do Federal do Brasil, né, além do Senado ter uma coleção maravilhosa de livros, a Câmara também tem uma coleção maravilhosa de livros. É o meu amigo José Teodoro Menck quem organiza a maior parte desses livros. E é engraçado porque o prefácio dessas edições são do Lafayette de Andrada, que é deputado federal há anos já e que é parente em linha direta do José Bonifácio, né? Um homem letrado, culto, né? Você pode discordar de algumas ideias dele ideologicamente, como eu discordo, como ele certamente discorda de mim, né? A gente se conhece, a gente tem uma convivência democrática e respeitosa, como tem que ser. O próprio Menck também deve discordar dos meus arroubos, dos meus excessos, mas sabe como eu sou um cultor e um conhecedor da história, e ele mais ainda. Então ele organizou os textos do Tamoio e do Sentinela, que eram assim, tipo a Folha e o Estadão, ou então, sei lá, a Folha e o Globo, e onde se publicavam ofensas violentíssimas, acusações, fake news e também verdades do que acontecia no Brasil e do que acontecia no seio, no intestino, melhor, no intestino grosso da Assembleia Constituinte, tá? E foi por causa de artigos publicados nesses dois jornais que na noite de agonia, que foi a noite em que o Dom Pedro cercou a Assembleia e destituiu, isso aconteceu.
E o primeiro episódio da série, que estreia amanhã, é justamente sobre essa questão que vai desembocar no assassinato em 1830 do Líbero Badaró, que era o médico italiano que veio para São Paulo, foi morar ali no Largo do Capim, onde um monte de desembargador pastava, né, e ouvidores pastavam, e perto do Largo de São Francisco, virou amigo dos estudantes de direito, percebeu que o Brasil não cumpria a sua própria Constituição e criou um jornal chamado O Observatório Constitucional. De novo, uma questão de imprensa. E atacava o Dom Pedro, e atacava os poderosos. Atacava o exército, atacava o judiciário, que era podre e corrupto, e atacava o legislativo, que também era podre e corrupto. Isso de São Paulo. E foi assassinado. E o episódio diz assim: quem mandou matar Líbero Badaró? Porque se sabe quem matou. Foram presos os sicários ali, né? Os assassinos. E aí, quando prenderam os caras, um deles morava, o principal morava no condomínio Vivendas da Barra. Cara, é igual ao assassinato da Marielle. É igual. Com a diferença que o Dom Pedro I tinha decência e dignidade, apesar dos seus desvãos autoritários e eventualmente absolutistas. Ele era um liberal em muitos sentidos. Ele renunciou. E que dia que ele renunciou? Tua ignorância não sabe. 7 de abril de 1831. E qual é o dia do jornalista no Brasil? 7 de abril. Por causa que um jornalista, tendo sido morto, provocou a renúncia, a abdicação do Dom Pedro I. Tá? Então tá tudo conectado, cara. Mas tá mais conectado que tu imagina. Tá mais conectado que tu imagina, porque o segundo episódio, ou o terceiro, não me lembro agora, eu vou te falar dos 5, porque tu vai ver essa série inteira. E quando tu me encontrar na rua, tu não vai mais dizer assim: ai, Peninha, eu te amo, e bater no coração. Tu vai pedir pra eu te dar a mão, tu vai beijar minha mão. Tu vai beijar minha mão depois que tu vê essa série inteira. Porque essa série, cara, alia conhecimento, história, diversão e entretenimento. Ela é cáustica, ela é debochada, ela é incisiva, ela tá bem editada. Ela foi dirigida pelo André Barmac. O argumento, a ideia, a concepção é minha. Mas o roteiro, muito bom, é de um português que já tinha feito. Como um português? O que ele está fazendo aqui? Vamos expulsar esses portugueses. Que, aliás, a expulsão dos portugueses do Brasil, que redundou na chamada Noite das Garrafadas, começa com essas acusações nos jornais. Os jornais começam uma campanha xenófoba de expulsão de todos os portugueses do Brasil, mesmo aqueles que tinham lutado pela independência. Aí o Dom Pedro se indigna, né? E aí a coisa vai evoluindo, babá, e chega em mais um episódio xenófobo, que agora eu me esqueci, que não interessa, né? Vai interessar, daqui a pouco eu me lembro. Na Noite das Garrafadas. Na Noite das Garrafadas, que o Dom Pedro volta de uma viagem, e onde ele ia, os sinos tocavam, não deixavam ele falar por causa do Líbero Badaró. Blim blom, blim blom, blim blom, blim blom, blim blom, blim blom. Especialmente numa viagem em 1830 para Minas Gerais. Quando ele volta para o Rio de Janeiro dessa viagem, estoura um confronto entre brasileiros e portugueses no Rio de Janeiro, a Noite das Garrafadas. É uma quebra-quebra total, e ele não resiste mais e renuncia, porque daí o exército não dá mais o apoio para ele. Né? Então nós contratamos, o History contratou a Moonshot. Na verdade, tudo isso é produzido pela Moonshot, uma produtora independente que é contratada pelo History. A série contou com os recursos da Dancini, que tem mais é que aprovar mesmo esse tipo de coisa, né? E aí o Jorge Vasnandi é o roteirista, né? A Camila Oliveira contatou vários historiadores, alguns indicados por mim, outros descobertos por ela, e a gente então tem, além de ação, entretenimento, edição rápida, ilustração, animação. Tem momentos de animação, tem ilustrações incríveis baseadas nas ilustrações da minha mulher, Paula Teitelbaum. E aí, no meio disso, tem o peso, no sentido de densidade e de leveza intelectual, de grandes historiadores e analistas. No primeiro episódio, que é sobre a imprensa, fala o Eugênio Butti, que é, na minha opinião, o maior especialista nas questões da ligação entre Estado e imprensa, entre imprensa e poder,
Um cara maravilhoso, tu vai ver o discernimento dele. Daí a Gasparian, me fugiu agora o primeiro nome dela, uma advogada Gasparian, maravilhosa, ligada à família Gasparian, que aliás aparece a família no filme do Walter Salles, né? Ainda estou aqui. Ela fala sobre também as questões legais da imprensa. E a Isabel Lustosa, que é uma historiadora maravilhosa, que tem um livro chamado Insultos Impressos, que é um livro sobre a história do jornalismo pré-independência e pós-independência, que se tu acha que as ofensas horrorosas que tem hoje no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, o grupo das tias do Zap, se tu acha que isso é novidade, vai ler o livro da Isabel Lustosa pra tu ver que é igual, a mesma coisa, as mesmas ofensas, o mesmo ódio, o mesmo gabinete do ódio, as mesmas fake news, as mesmas verdades pela metade e inverdades completas. É inacreditável, cara. E por que isso se repete? Porque povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E é tu! Esse cara é tu! E eu quero voltar para meditar debaixo das minhas amoreiras em flor e das minhas raparigas em flor. E não posso por tua causa. Mas, se tu vê a série, aí isso tudo vai mudar. Eu tô falando sério, cara. Aí, cara, olha o que a Câmara também publicou. Também edição do meu amigo José Teodoro Menck, 1823, a Constituinte Interrompida. Toda a história, dia a dia, do que aconteceu, dos depoimentos na Câmara. E uma vez, cara, eu falei acho que para uma das minhas filhas, eu disse assim, vou fazer uma série, a segunda temporada de B de Brasil. E ela disse, e sobre o que vai ser? Eu digo, sobre a primeira Constituição do Brasil. E ela, que interessante. Debochando. Só que, cara, sim, é interessante, é dinâmico, é vibrante, é House of Cards. É House of Cards. Aliás, porque tu fica achando, por exemplo, que o Centrão, que a Câmara hoje, que os já citados, Arthur Lira com a sua lira, tocando lira enquanto o Brasil pega fogo, o tal Hugo Mota que ele vai pôr no lugar, o presidente do Senado, tudo essa coisa, bababá, é uma chatice, né? É uma chatice se não vier um roteirista norte-americano ou português, no caso do Jorge Vasnante, para dramatizar isso, que é o que a gente fez numa série que pulsa, que vibra, que explica, que desvenda o Brasil. E que traz a história até hoje, porque a ideia da série é comparar a Constituição de 1824, que eu não sei se tu sabe, que foi outorgada e não promulgada, como em qualquer país civilizado. O teu país teve uma Constituição que foi enfiada goela abaixo, e era chamada Constituição da Mandioca. Sabe por quê? Porque para votar tinha que ter uma renda X equivalente a determinados alqueires de mandioca, que é uma fortuna. E para ser eleito deputado, tinha que ter uma fortuna maior ainda. E para ser eleito senador, que era um cargo vitalício, que nem ministro do STF, para sempre, enquanto durar, né? Tinha que ter uma fortuna gigantesca. Então foi uma Constituição feita para quê? Especialmente para manter a escravidão, porque a mandioca era o pão do Brasil que alimentava a escravatura. Então quando eles disseram que tinha que ter a renda equivalente a X alqueires de mandioca, que tu vai ver lá quanto é que tu não ia poder votar. Tinha que ganhar assim tipo 1 milhão por ano, por aí, se fosse hoje, para votar. E 5 milhões por ano de renda para ser senador. Né? Então tá tudo isso contado ali, cara, com vibração, com emoção e ainda com depoimento dos historiadores. E aqui, cara, tem esse outro livro, também edições da Câmara, editado esse pelo Tiago Borges, que eu não conheço, tô louco para conhecer, chamado As Petições do Povo. O que tentou se obter de direitos naquela Constituição. E nenhum deles veio. Esse livro aqui, eu não tinha visto ainda, mas ele parece uma cópia. Parece que o B de Brasil, essa série, copiou tudo daqui. Porque os 5 episódios são, porque agora encher o saco vai chegar no fim. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão. A questão ecológica e ambiental, porque o José Bonifácio disse, tem que preservar as florestas. E a bancada ruralista do Senado não tem que preservar floresta nenhuma, tem que desmatar, queimar e plantar cana e café.
E aí teve a grande crise hídrica do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro secou, e o Dom Pedro II, que tinha sido tutorado pelo José Bonifácio, porque o Dom Pedro destituiu a Assembleia e demitiu, e prendeu, e mandou para o exílio o José Bonifácio. Quando ele renuncia, 10 anos depois, 1831, um pouco menos de 10 anos, ele chama de volta o José Bonifácio, e diz para o José Bonifácio virar o professor, o tutor do Dom Pedro II. E o José Bonifácio, que era um preservacionista, né, que amava as florestas, as matas, blá, 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 ensina essas lições de sustentabilidade para o Dom Pedro II, que replanta a Floresta da Tijuca. E a gente pegou os maiores especialistas em Floresta da Tijuca, foi lá, gravou em loco. Não, porque além de tudo, além de gravações no estúdio, tem gravações em loco, nessa série fabulosa, que tu vai ver porque eu tô te mandando ver. Se tu não for lá ver, nunca mais volta aqui. Não quero que tu volte aqui. Vai embora daqui. Vai lá ver o que é essa série do History, tá? Aí depois é os direitos das mulheres, né, que só ganharam direito pleno para votar em 1933, mas o Jorge Vasnani descobriu 3 casos excepcionais de mulheres que conseguiram votar em 1870, a gente porque além de tudo a série tem atores, né, pessoas que fazem os papéis do Dom Pedro I, Dom Pedro II, da Princesa Isabel e do Líbero Badaró e tal. O Guilherme, ator maravilhoso, Gorski, faz o papel do Dom Pedro I e do Dom Pedro II e do Líbero Badaró. E vários outros atores trabalham, blá, 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 né? E aí depois os direitos indígenas, que daí é a história do José de Alencar, o Guarani, e do maravilhoso povo Cadiuel, o povo mais indômito do Brasil, que lutou na Guerra do Paraguai, a questão dos direitos indígenas e do tal marco temporal, porque isso que eu queria falar, a gente compara essa Constituição de 24 com a de 1988, a Constituição Cidadã, a melhor Constituição que o Brasil já teve, apesar de virar um Frankenstein, cheio de PEC, projetos de emenda com Constituição, blá, 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 né? E aí depois, por fim, a abolição da escravatura e os direitos dos pretos, né? Então são 5 episódios intensos, dinâmicos, que eu vou falar um por um ao longo dessa semana, sempre que estrear, porque eu vou te obrigar a ver essa série. E eu quero te dizer que a gente gravou o making off dessa série. Enquanto a gente estava gravando, eu fiz o making off. Deu chongas de audiência. Dava assim 25 mil, 30 mil. Vai lá conferir para tu ver. Né? E depois eu já tinha feito, quando dos 200 anos da Noite da Agonia, redondos, 200 anos da outorga da Constituição, eu fiz tudo isso. E deu assim, ó, deu pouco view aqui. Aí eu faço sobre o Trump, essa coisa imunda, e dá 100 mil. Aí eu faço sobre esse escroto, canalha desse Pablo Marçal, esse escumalha, dá 300 mil. Não, cara. Não, tudo bem que dê 100 mil, 300 mil, só que daí esse aqui tem que dar 1 milhão, 1 milhão, e tu vai ver, tu que realmente acompanha, que tá ligado no canal Buenas Ideias, tu vai ver quanto esse episódio aqui vai dar. E eu vou chamar ele, porque a thumb tem que ser chamativa, né? Então eu vou chamar de Brasil Rebaixado, porque como chama B de Brasil, a série, que é um nome maravilhoso, né? Lembra a série B, aquela para a qual o Corinthians e o Fluminense estão indo, mas o Grêmio não. Olha, para dizer a verdade, eu sempre adorei a Série B. Sério, eu gosto da Série B, né? E tu tem que aprender isso, que o Brasil é e sempre será um país do B, um país de segunda, entendeu? Um país de segunda. Por quê? Porque tu começou a assistir muito tardiamente o canal Buenas Ideias, mas ainda tem tempo, e porque talvez tu não veja, mas tu vai ver a série B de Brasil. É tudo verdade que eu falei, tudo, muita verdade. Vai lá ver a série, que eu tô falando isso por ti, não é nem por mim, porque o meu dinheirinho da série eu já ganhei. Então é isso aí, falou, obrigado.